Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Gennari, estou mais uma vez aqui com vocês e hoje para entrevistar a Juliana Rezende, ela que foi uma aluna que se preparou aqui conosco, Daqui para Fora, e que hoje está cursando o segundo ano de Engenharia Biomédica lá na Universidade de Utah. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela e falar também um pouco de como foi ela ter estagiado na Daqui para Fora, que ela também fez estágio aqui antes de ir para a universidade. Mas para quem ainda não acompanha as nossas lives, eu estou começando aqui a nos assistir pela primeira vez, a gente sempre começa fazendo uma breve apresentação aqui Daqui para Fora, e depois eu já vou a fundo aqui na entrevista, tem umas perguntas aqui que eu vou fazer para a Juliana, e depois eu abro para perguntas e respostas para você, para quem estiver acompanhando. E vocês podem, pessoal, ir fazendo as suas perguntas aqui no Q&A do Zoom, que assim que eu terminar a minha parte, a gente começa a responder as perguntas de vocês. Então, para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que, desde 2001, vem preparando jovens para fazer graduação em universidades no exterior. Já foram mais de 3 mil estudantes ao longo desses anos. Assim como a Juliana, eu também fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora, já estou aqui há bastante tempo. Então, tive o privilégio de acompanhar várias famílias e jovens nesse projeto. Nesses anos, a Daqui para Fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros. Então, hoje a gente tem uma base de dados bem legal para que a gente faça as recomendações para os alunos. E nesses anos também a gente desenvolveu excelentes relacionamentos com os admissions officers das universidades e os nossos alunos já conseguiram somados mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Então, em graduação, a Daqui para Fora é a empresa que tem mais experiência no Brasil. Hoje, nós somos em mais de 40 profissionais que fizeram universidade no exterior, então a gente tem a vivência também de morar lá fora, acho que isso agrega bastante para as famílias e estudantes aí que estão se preparando. E, sem dúvida nenhuma, o nosso maior motivo de orgulho são os resultados que os nossos alunos tiveram ao longo dos anos. Aqui, algumas das principais universidades em que a gente já teve alunos aprovados. E eu sempre gosto de frisar que aqui na Daqui para Fora a gente não tem nenhum tipo de relação comercial ou convênio com as universidades. Então, o nosso papel é ajudar os estudantes a se tornarem os melhores candidatos possíveis. E quando vocês estiverem lá no último ano escolar, no ano da candidatura, enviar a melhor application para as faculdades que melhor combinem com vocês. Hoje a gente atua em 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Então, dentro desses países, nós podemos sim considerar qualquer universidade. E sempre que eu mostro esse slide e converso com alunos e que estão interessados em estudar fora, eu sinto aquela dúvida, será que eu tenho chance? Será que vai dar certo eu estudar fora, dentro dos meus objetivos, das minhas notas, área de interesse, curso que eu quero fazer, necessidade de bolsa? Como isso varia bastante, a nossa equipe criou uma análise de perfil, onde vocês respondem a essas pequenas dúvidas aqui, e aí a gente já consegue ter uma primeira ideia inicial das chances de cada um, aonde você tem que evoluir, aonde você já está bem. Eu coloquei o link aqui no chat também, então recomendo para quem está começando a entender mais sobre o assunto, que quer ter uma ideia inicial das chances, que vocês façam essa análise. Quero falar para vocês também sobre os próximos eventos que a gente vai ter, para quem está começando a acompanhar agora. Na semana que vem eu vou fazer uma outra entrevista com a Tereza, que é uma aluna que ainda está no processo e vai contar um pouquinho das atividades extracurriculares que ela tem se envolvido. Depois a gente vai ter na outra semana também uma info session sobre 2 universidades no exterior, a Carleton College e a University of Minnesota. Vamos falar um pouquinho das vantagens de estudar lá no estado de Minnesota. E depois vai ter um webinar sobre arquitetura no exterior, de uma aluna que se formou em SCAD e que está fazendo mestrado na UPenn. Então, aqui eventos legais para vocês acompanharem, vocês podem acompanhar aqui na nossa página de eventos, e para quem não conseguir acompanhar por algum motivo a entrevista toda ou quiser ver depois, dentro de uma semana ela vai aqui para a nossa página de eventos. E por último, para quem quer entender mais sobre o assunto, tem dúvidas muito específicas e quer conhecer um pouquinho mais, esclarecer as dúvidas, super recomendo que vocês entrem aqui nesse link que eu coloquei, que é o link que vocês podem agendar um atendimento aqui na Daqui para Fora com um dos nossos especialistas para tirar as dúvidas. É bem simples aqui, vocês entram no link e lá vai ter as datas disponíveis. Tá? Mas sem mais delongas, Juliana, você tá por aí? Tá me escutando? Oi, tô sim, tá me ouvindo? Show, super perfeitamente. Primeiro, eu queria agradecer muito, Juliana, você estar aqui conosco hoje. É sempre muito legal para a gente contar as histórias aí dos nossos alunos, e acho que nada melhor do que ver alguém que está vivendo a experiência.
Obrigada a você pela oportunidade. Boa noite para quem está assistindo, ou ouvindo, ou os dois. E eu queria perguntar, Juliana, se apresenta para o pessoal, fala de, né, onde você era aqui do Brasil, onde você estudou, né, que ano que você está na faculdade, um pouquinho de você para eles te conhecerem. Bom, meu nome é Juliana Rezende, como eu já fui dito 555 vezes aqui, porém sempre é bom relembrar. Eu sou de São Paulo, estudei no Band, estudei só o ensino médio no Band, e atualmente eu estou no segundo ano de faculdade na Universidade de Utah, fazendo engenharia biomédica. Um curso um pouquinho complicado, porém é bom sofrer às vezes, é um sofrimento gostoso, e eu acho que é isso. Juliana, eu gosto sempre de começar, né, entendendo o que te motivou a querer estudar fora. Então, lá atrás, né, quando veio essa ideia, veio sua, veio dos seus pais, como que se iniciou essa ideia de estudar fora do Brasil? Eu morei fora quando era criança, eu morei dos 11 meses até os 6 anos aqui nos Estados Unidos, e meus pais sempre incentivaram essa ideia de querer estudar fora, criar sua própria vida, assim. Mas nunca foi uma pressão, eles nunca realmente colocaram essa pressão em mim e falaram, não, você não vai ficar no Brasil, você tem que seguir essa carreira, assim como a gente seguiu. Não, eles deixaram a escolha livre para mim, e eu fui me conhecendo, eu fui conhecendo meus gostos, se eu queria realmente começar a minha vida de estudo na faculdade no Brasil, se eu queria ir para fora. E aí eu fui mais ou menos na minha carreira, na área que eu escolhi e tudo mais, fui juntando tudo e eu achei que seria uma ideia muito interessante vir para fora, também para ter a experiência da independência, né, de sair um pouco da casa dos pais, porque eu sou filha única, então eu ia Somos viver dois, eu meus também sou. ia ver meus 4 anos de faculdade enfurnada com os meus pais, estudando em São Paulo também. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso de uma mudança, não tô mais aguentando isso. Peguei o avião e vim para cá e nunca mais volto. Mentira. Volto só para ir para a praia. Espero que seus pais não estejam assistindo aqui a entrevista. Mas eles já sabem, já aceitaram a derrota, já aceitaram que só vou para passar férias. E acho que foi isso, assim, foi uma ideia meio conjunta de eu querer e juntar a carreira, juntar apoio da família também, e opa! Apoio dos amigos também é muito importante. Meus amigos não queriam que eu fosse, né? Obviamente, queriam que eu ficasse no Brasil, mas no final das contas, todo mundo apoiou a ideia. Foi uma despedida triste, mas legal. É isso. E aí você falou, uma coisa que eu queria apontar, você falou da carreira, né? Acho legal que talvez possa ter alguém aqui que pensa, né, em seguir a carreira de engenharia biomédica. O que, não, o que você viu aqui no Brasil que não te motivou tanto que você viu aí, que você está vivendo agora, né? Que fez com que isso fosse um dos pesos aí dessa decisão? Uhum. A tecnologia no Brasil, infelizmente, não é a mais top de todas. Infelizmente, não está no patamar que os Estados Unidos está. Acredito que um dia isso possa mudar, mas hoje em dia ainda não é possível. E as faculdades que ofereciam o meu curso era um curso muito diferente do que eu estou tendo aqui. Era o mesmo nome, mas eu trabalharia em áreas totalmente diferentes. Eu não teria as mesmas oportunidades que eu vou ter aqui, que eu estou tendo aqui. Então, se eu fosse estudar no Brasil, eu teria que ficar no laboratório e eu não seria engenheira, eu trabalharia mais na área de biologia do que qualquer coisa, porque é isso que o Brasil é bom, é nessa área que o Brasil é bom. E era uma área que eu não queria seguir. E aí eu olhei e falei, para minha área eu preciso de uma tecnologia de ponta que não está tendo, eu quero um curso que combine comigo. E aí eu fui meio que nessa área também e fui seguindo o caminho e aí eu cheguei aqui e eu estou E aqui. aí, está aí, que legal. E quando você, né, você começou a decidiu que ia estudar fora, mas quando que de fato você começou a se preparar mesmo, sabe, entrou no processo? Quando que iniciou essa preparação? Se eu me recordo bem, foi na metade do segundo ano do ensino médio. Então, para mim, foi na metade de 2018. Mas eu não comecei já me preparando muito forte, assim.
Eu e minha família, a gente tinha a ideia de que eu queria estudar fora, mas a gente não sabia muito bem por onde começar, o que tinha que fazer, quando que tinha que fazer as provas, a gente estava muito perdido nessa etapa. E foi aí que eu acho que eu comecei com o daqui para fora, de fato. Se não foi no fim de 2018, foi no começo de 2019 que eu comecei, que aí foi quando começou a pegar mesmo, que eu olhei e falei, tá, Agora vamos vai. ajeitar minhas notas, vamos ajeitar tudo na minha vida para ter certeza que vai estar tudo certinho no final das contas. E foi isso. O começo foi turbulento, porque a gente não sabia nem por onde começar. Então era só uma ideia vaga assim que a gente tinha. A gente falou, ok, você vai querer estudar fora, mas por onde que a gente começa? O que você tem que fazer? Tipo, atividade extracurricular, cartas de recomendação dos professores. Não tinha nem ideia quando que tinha que fazer isso, não tinha ideia de nada, tava perdida na vida. E no final das contas deu certo. Aí no terceiro ano mesmo, na metade do terceiro ano, né? Aí foi que foi fundo. Aí foi tudo de uma vez. Que aí que engrenou. Não, e o que você fala tem mudado cada vez mais, acho que os jovens têm nos procurado cada vez mais cedo. Então, para você ter uma ideia, hoje tem alunos que até nos procuram no nono ano do ensino fundamental, já começam a preparação, mas ainda tem sim, né, estudantes que às vezes começam no terceiro ano, mudam de ideia, né, tem essa ideia mais para frente, ou que começam um pouco analisando, às vezes até sem estar 100% certo se vão estudar fora, fazem o processo seletivo no exterior em paralelo com os vestibulares aqui no Brasil. Então, a sua história, assim, de pessoas que têm histórias parecidas, elas é relativamente comum. E quando, né, você comentou que começou no terceiro ano mesmo, mas, né, pro meio do ano começou a ficar a fundo, quando você lembra lá do seu processo seletivo, qual foi a etapa que mais pegou aí no processo seletivo, que foi mais puxado? Eu diria que foram as provas, de um modo geral, mais pelo fato de que é, elas se juntaram com as provas de vestibular aqui no Brasil, com as minhas finais da escola também, então foi uma mistura de provas de todo quanto é lado, tava ficando maluca. Então, assim, a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que esteja querendo estudar fora ou até mesmo estudar no Brasil é ser organizado e ter um cronograma diário, assim, para quando chega em época de prova. Porque você vai querer fazer tudo de uma vez, não vai dar certo, eu já adianto isso, não vai dar certo. Você vai ficar maluco, vai querer arrancar seus cabelos e no final das contas, não vale a pena passar por todo esse estresse. Se organizar e conseguir se divertir, conseguir estudar, fazer tudo certinho é a melhor coisa para vocês. Porque eu fiz o Enem também, eu prestei o Enem no Brasil, porque eu não tinha certeza se eu ia passar na faculdade ou não. Se tudo desse errado na minha vida também, eu teria uma chance de estudar no Brasil, eu não ia ter que ficar um ano também sem fazer nada. E prestei o Enem, prestei minhas finais, estava maluca com tudo. Então, assim, esse foi um ponto que me arrependi. Porém, no final deu tudo certo. Então, a dica é: se organizem, por favor. Sim, até nessa linha é legal, pessoal, para quem está, né, não está no terceiro ano, se tem alguém no segundo, primeiro ano, hoje a gente tem recomendado muito para os jovens começar a se preparar para, de repente, já estar estudando firme para fazer as provas já no segundo ano do ensino médio, no segundo semestre, porque aí justamente não acontece o que aconteceu com a Juliana, de chegar lá né, no nos últimos meses com SAT, Enem, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quem consegue fazer com antecedência, né, fica mais suave essa fase do processo. E no processo seletivo, a gente sabe que não conta só o resultado de provas, né, mas também notas na escola, redação, atividade extracurricular. Conta um pouco para a gente, Juliana, como que era o seu perfil como candidata, focando mais né, em partes que eu vejo que os jovens têm mais medo, que são as notas da escola e atividades extracurricular. Como é que você era aí quando você foi se candidatar? Que tipo de aluna você era? Começando para dizer que eu não era aluna nota 10, começando por aí. A minha média na escola era 7,5, 7,8 mais ou menos. E eu sempre ouvi dizer, desde pequena, eu ouvi dizer que aluno brasileiro só entrava no exterior com médias 9, 10. E eu fui ouvindo isso e eu pensava para mim assim, eu nunca vou conseguir entrar, porque eu nunca vou ter uma média 9, entendeu? E aí foi entrando isso na minha cabeça e eu realmente não conseguia, assim, porque juntava tudo, né? Juntava estresse para fazer a prova, juntava milhões de outras atividades que estava fazendo ao mesmo tempo. E aí a minha nota acabou ficando essa.
o que em GPA eu acho que dá mais ou menos 2,85 de uma escala de 0 a 4, o que não é alto, assim, para a média das universidades. E de atividade extracurricular, eu não fazia tanta coisa assim quanto eu pensei que eu precisaria fazer. Eu fiz voluntariado, porque não, eu não fiz voluntariado só para, tipo, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer voluntariado para passar na faculdade. Não. Porque é uma experiência muito divertida você fazer voluntariado, você poder ajudar alguém, ter essa oportunidade de conversar com pessoas de escalas sociais totalmente diferentes que a sua, poder conversar com pessoas de todos os cantos do Brasil. São oportunidades que valem muito a pena. Então, eu fiz voluntariado no 9º ano, no 2º e no 3º do médio, e trabalhei com creche, trabalhei entregando comida para morador de rua, recolhendo meias para fazer cobertor para morador de rua também, para o inverno de São Paulo, que não é brincadeira. Tive um projeto muito interessante na escola que era sobre saúde mental, e os próprios alunos se reuniam, metade do grupo era treinado para poder conversar com as pessoas, e a outra metade trabalhava com a parte de marketing, com a parte de deixar a escola mais humana e menos parecendo uma prisão, né? Então, os alunos que eram treinados recebiam uma pulseirinha, e qualquer aluno, qualquer professor, qualquer pessoa que quisesse desabafar, quisesse um ombro para chorar, quisesse qualquer coisa, poderia chamar essa pessoa no anonimato e falar: eu preciso conversar, eu preciso tirar coisa do meu peito e eu não sei com quem falar, eu não quero contar para os meus amigos, não quero contar para os meus pais, não quero contar para minha terapeuta, e ficava no anonimato, ninguém mais sabia dos problemas dos outros, era aquilo e aquilo. E eu, como eu sou uma esponja, eu acabo absorvendo muito o problema dos outros. E aí eu junto com os meus e vira uma bola de neve e aí eu explodo. Então eu trabalhava na parte de marketing e na parte de organizar a escola, fazer pôster, chamar a galera para ir para as palestras e tudo mais. Então era uma parte bem mais técnica do que prática, mas era um projeto muito legal. E é isso, assim, se você olhar, tem gente que tá tentando prestar para a universidade no exterior e fala: eu tô fazendo 75 voluntariados e tô fazendo milhões de aulas extras e esporte e não sei o que mais. E aí você vai juntando tudo, você pensa: meu, como essa pessoa tem tempo de viver? Não tem, porque é estudo, é isso, é aquilo, né? Chega no final das contas, tem 2 horas para dormir e começa tudo de novo. Você vira um robô, né, tentando fazer tudo de uma vez. E não precisa fazer tudo isso. As universidades, elas focam muito mais no seu perfil, em a sua história de vida, quem você é, e elas não focam tanto em nota, ou quanto a gente pensa que eles focam. Eles preferem ter um aluno que vai ajudar na comunidade do que um aluno robozinho que só vai sentar e estudar na biblioteca o dia todo. Sim, sim. E as atividades que você fez, né, essa experiência que gera, como você pode falar sobre você nas redações e ter essas reflexões, né, que só quem se envolve com algumas coisas vai começar a ter, elas são super relevantes para a universidade, e é o que você falou, não, muita gente tem aquele mito que só vai dar certo se tiver nota 10, que você, né, fez atividades impressionantes, não é assim, sabe, tem sim muita oportunidade, e aí eu quero te perguntar, né, por você não tinha as notas 10 lá no começo, tava, né, você até falou aqui no começo, não sabia se eu ia passar ou não. Você imaginaria que seria, né, aprovado em 8 universidades, que hoje estaria, né, a University of Utah, para quem não sabe, ela está no top 5% do ranking das universidades americanas. Faculdade super inovadora, tem muita coisa legal. Imaginaria que ia dar tão certo, Juliana? Nossa, nunca, nunca. Eu apliquei já pensando, não vou passar em nenhuma, não vou passar também aqui no Brasil, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu já comecei a entrar num pânico geral, assim, deu pânico na torre, assim, ó, Serene tocando já. Falei assim, meu Deus do céu, calma aí, vamos com calma. E não tinha ideia, assim, não tinha ideia que eu ia passar, e passei em algumas muito boas, assim, que eu olho, não conhecia nenhuma das que eu prestei, assim, eu conhecia uma ou duas, no máximo, de 12, e que eram as mais famosas, assim, que você conhece por nome, mas não conhece a universidade, não sabe,
se de fato é boa na área que você quer ou não, porque tem muito isso, né? A gente conhece meia dúzia de faculdades nos Estados Unidos, essas meia dúzia são as mais concorridas e as mais fortes, as mais difíceis de entrar, e a gente não sabe nem se é boa na área que a gente quer. Então, pega uma Harvard, Harvard não vai ser top 1 em engenharia biomédica, entendeu? Vai ser boa em law, vai ser boa em outras áreas. E você vai só pelo nome, chega na hora, você fica, ué, peraí, não é bem isso que eu quero. Ou às vezes o curso não é exatamente aquele que você quer, são cursos diferentes. Então, por exemplo, eu passei na San Diego State, que, Califórnia, San Diego, você tem toda essa ideia, né, de, meu Deus, eu estou estudando na Califórnia. Fui olhar o curso e falei, não é isso que eu quero, entendeu? Era muito mais focado na parte mecânica do que em qualquer outra coisa. Então, era meio que engenharia mecânica com um pouquinho de biomédica, assim. E eu falei, não vale a pena fazer isso. Ficar 4 ou 5 anos aqui só pelo nome, só pelo lugar? Uhum. Não. Sim, você não vai ficar de férias, né? Você vai, é muito mais do que isso. Exatamente. E eu tenho até uma pergunta dentro disso que você falou, só que eu não conhecia todas as universidades. Conta um pouquinho para o pessoal como que foi essa seleção de faculdades que você fez aqui, quando você estava trabalhando conosco, como é que funciona esse processo, né? Uhum. Eu tive muita ajuda do Rafael, ele, que é um dos consultores, para quem não conhece, ele me passou uma primeira lista de... Primeiro ele me fez umas perguntas, falou, qual o seu estilo? Você gosta de cidade grande, cidade pequena? Prefere praia, prefere campo? O que você gosta? E eu fui falando para ele, e ele fez uma lista de universidades para mim. Eu fui riscando algumas que eu olhava e falava assim, pelo amor de Deus, não vou nem prestar para esse lugar, que eu não sei nem onde fica. Tipo, era no meio do nada, assim. E meu perfil não é para ficar no meio do lado isolada. Tem gente que gosta. Eu gosto de cidade grande, lugar que eu posso viajar e tudo mais. Então, eu fui riscando algumas, outras eu fui deixando. Algumas eu via, sei lá, pesquisava na internet, eu ia no site da universidade, não gostava, e falava assim, tem outra opção, assim, tudo mais. E aí ele foi montando comigo essa lista de acordo com os meus gostos, das minhas preferências, tanto de dinheiro também, né? Porque tem universidades que é um absurdo, que eu não tenho condições de pagar. E foi pegando as que tinha oportunidade de bolsa, as que tinha opção de esporte, que eu adoro fazer esporte. Foi juntando um pouco de tudo, então, no final da conta, a minha lista deu uma variada pelos Estados Unidos, tinha faculdade nas duas costas, no meio dos Estados Unidos, tinha em todos os cantos, cada uma de um perfil parecido, mas meio diferente, com a população muito diferente um lugar do outro, e foi juntando tudo até chegar na lista final, que, para quem não sabe, minha lista final foi Utah, Colorado, essas que eu prestei, né? Utah, Colorado, Califórnia, Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Nova York, New Jersey. Fui rodando os Estados Unidos todo até chegar em Utah. E aí eu tô curioso para saber, Juliana, o que né, você foi aprovada em 8 universidades, o que no final das contas fez você escolher, né, a Universidade de Utah? Não vou mentir que Utah não foi minha primeira escolha. A minha primeira escolha era em New Jersey, na Rutgers, porém o dólar ficou muito caro quando começou a pandemia, subiu de um jeito absurdo e Rutgers não dava bolsa. Eu ganhei uma bolsa em Utah, uma bolsa boa, e eu não conhecia o estado, não conhecia Salt Lake, não tinha ideia o que tinha para fazer em Utah. Quando eu vi as fotos, eu falei, meu Deus, vou parar no meio das montanhas, vou ficar aqui perdida, não sei nem o que fazer, porque eu sou de São Paulo, eu sou tipo prédios e trânsito de 5 horas. E eu olhava e falava assim, meu Deus, eu vou ficar maluca nessa cidade, não sei nem por onde começar. E aí o Felipe, aí daqui para fora, falou assim, não, eu viajei para lá, a universidade é incrível, a tecnologia é mágica. E foi criando essa ideia na minha cabeça, foi criando essa ideia, e acabei conversando com umas pessoas que já estudavam lá também, eles me convenceram, falaram, não, a cidade é muito legal, tem muita coisa para fazer, muita trilha incrível de se fazer,
A vista é top e o estilo de vida é muito bom da cidade. Tanto que muita empresa da Califórnia, do Vale do Silício, está vindo para Utah porque é muito mais barato viver em Utah do que viver na Califórnia. Então, tem Adobe, tem tipo essas grandes empresas de tecnologia estão tendo sede em Utah também. Tanto que tem eu não sei exatamente o nome, mas é tipo o Vale do Silício de Utah, agora, com as grandes empresas de tecnologia. O que é muito bom, porque está gerando muito emprego. Eles até falam na faculdade, nossos alunos saem já com o emprego pronto, assim, já saem com a vida feita da universidade, porque tem muita empresa lá. E empresa querendo aluno da Universidade de Utah. Então, juntou tudo isso e juntou o preço também, que estava muito bom. O meu curso era muito bem ranqueado. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem a chamada Look Arm, que é uma mão prostética artificial, né? E foi desenvolvida por um dos professores da universidade, que inclusive ainda dá aula lá. Legal. E então era muito bem ranqueada no meu curso. Juntou tudo e falei, vou para lá. Fui morrendo de medo de falar, meu Deus do céu, aonde fui que eu me enfiei? E tô adorando agora. Então foi uma escolha muito Sem boa. spoiler, não conta isso pro pessoal, que a gente Ai, mora da sua desculpa, adaptação. desculpa, Sem desculpa, spoiler. desculpa, Tô brincando, tô desculpa. brincando. Não, tô brincando. Não, legal. E eu acho que é legal a gente trazer esses pontos, porque é muito de toda essa, né, essas explicações que você trouxe, né? No final das contas, a maioria das pessoas conhece poucas universidades aqui no Brasil, universidades no exterior, não tem um conhecimento tão profundo, e aí muitas vezes, sabe, a gente perde excelentes oportunidades porque não conhece, assim, né? E que legal que você teve a oportunidade, conversou com, né, com várias pessoas e abriu essa cabeça, porque de fato Utah é uma universidade que, putz, talvez desde que eu tô aqui na Daqui para Fora, é uma das que eu mais me lembro que não era tão, tipo, sabe, tão conhecida e assim tem crescido muito nos últimos anos por conta de investimento, é toda inovadora, né? E aí eu queria também, né, falar aqui com o pessoal, você fez o primeiro ano online por conta do Covid, espero até que seja uma coisa que ninguém mais que queira estudar no exterior precise fazer. Mas eu queria saber como é que tem sido aí né, você está 2 meses agora aí, esses primeiros meses, a diferença que você está encontrando de ter feito online agora para a vida presencial no campus da universidade. Um ano online não foi legal. Normalmente foi triste ver todo mundo aqui saindo e eu presa dentro de casa, não botando nem a cara para fora, colocando só para ir no mercado e na farmácia. Mas é muito diferente. Eu cheguei aqui perdida. Na primeira semana, uma dica para vocês: quando vocês virem para os Estados Unidos, se vocês puderem vir um tempinho antes, 1, 2 semanas antes de começar suas aulas, vai facilitar tanto a sua vida, porque eu vim 1 semana antes de começar minhas aulas e eu resolvi coisa de banco, vacina, conheci o campus, conheci os meus prédios, porque o campus é gigante, gente, vocês não têm noção. Minha média diária de caminhada são 10 quilômetros. Vai 10 virar quilômetros. maratonista, ela vai virar maratonista Caminhando depois. pelo campus com a mala pesada, num calor de 40 graus. Então, assim, conheci tudo na primeira semana. Quando começou as aulas, eu já sabia aonde ficavam minhas aulas, então não ficava perdida pelo campus, como muita gente fica. E então essa é uma dica muito preciosa para vocês. Você participou da Orientation Week, Juliana? Não, Não teve? porque como eu tinha feito um ano online, eles meio que esqueceram da galera que fez um ano online, entendeu? Eles só Hum. falaram, já tá estudando aqui? Uma pena, se vira nos 30. Então, eu realmente tive que me virar nos 30, indo pelo mapa, se perguntando para as pessoas que nem uma perdida. Só para trazer o pessoal, normalmente, pessoal, as faculdades, quando você entra como calouro no primeiro ano, até obrigam você a chegar com uma semana de antecedência, e aí você não precisa fazer que nem a Juliana, que foi na raça toda sozinha, né, aprendendo as coisas, eles têm toda uma semana de orientação, especialmente para os alunos internacionais, tá? Mas Uhum. também dá para aprender sozinho, né, Juliana? Exatamente. Se tem boca, vai para Roma. Mas as aulas online era muito mais fácil no sentido de você só tinha a obrigação de estudar, você não tinha outras distrações, porque também não tinha o que fazer, estava tudo fechado, não dava para sair de casa, se dava era para lugar aberto, era para restaurante, quando abriu os restaurantes.
Mas não tinha festa, não tinha encontro com os amigos, não tinha como fazer nada, você ficava preso dentro do seu quarto estudando. Quando chegou aqui, aí aprender a dividir seu tempo, né? Aprender a falar não também para algumas situações, falar meu major é um pouco difícil, assim, eu preciso sentar e realmente fazer minha lição de física. Eu não posso fazer minha lição de física no ônibus. Não tem essa mania, entendeu? E dividir o seu tempo é essencial, mas é uma sensação muito boa, você entrar na sala com 300 alunos, olhar e falar assim, meu Deus, não conheço ninguém, ter o primeiro pânico, né, do primeiro dia, mas depois que você se acostuma, só vai. Você vai indo, vai conhecendo os ônibus da faculdade também, porque dentro da faculdade tem os ônibus próprios, para você não ter que andar 30 quilômetros. E aí você pega o ônibus, você senta, 5 minutos você está no seu prédio de aula, e aí só vai seguindo a vida. Mas é Para uma quem, diferença meio tensa, assim, você sair de um Zoom com 30 alunos e para uma sala de 300 pessoas e ficar, ué, o que está acontecendo aqui? para quem não teve ainda a oportunidade de visitar, né, universidade, especialmente uma faculdade grande que nem Utah, é como se fosse uma mini cidade mesmo, assim. Então você, é o que ela falou, se você não tá pegando os ônibus, tipo, né, não entende os horários, até você entender a dinâmica, realmente, se você, né, for fazer tudo andando, vai andar muito, como a Juliana, né, falou. E como está sendo, Juliana, assim, né, analisando a sua adaptação na faculdade, sabe, recepção das pessoas, né, você falou um pouquinho das aulas, mas como está sendo essa adaptação de uma forma geral, assim, nesses primeiros 2 meses? O primeiro dia foi tenso, porque ninguém falou comigo. Eu falei, meu Deus, não vou ter amigos nessa cidade, eu vou morrer sozinha aqui. Falei, meu Deus do céu, pânico, de novo. Mas aí você vai pegando a mania de, sei lá, às vezes porque veio muito brasileira para cá, gente, vocês não têm noção. Tem um grupo de 30 brasileiros que tá aqui, que é bastante, assim, pro lugar que a gente está. E eu só conhecia os brasileiros, eu não conhecia americano ou gente de outras culturas. E aí tinha dia que eu tinha que almoçar sozinha, sentava no refeitório, numa mesa mais grande assim, maior, né? E, e aí pessoas aleatórias iam sentando e aí você começa a conversar, né? Você começa a puxar assunto, pega o número de um, pega o número de outro, vira amigo no meio da aula de física. Então vai indo assim, as pessoas, pelo menos em Utah, eu senti que elas são mais amigáveis assim, porque eu pelo menos tinha a cabeça de que americano era tudo frio, ninguém gostava de falar nada, gostava de ficar no seu canto, e realmente tem alguns que são assim, mas em Utah tem a galera que vai de vir com braços abertos para te abraçar, que vai falar mais que a boca também, que nem eu, e então foi uma adaptação muito boa, assim. É, E legal que você tá só 2 meses, sabe? Então é super natural, que você falou no começo, você tem uma comunidade de brasileiros, ou até muitas vezes de alunos internacionais. Se você, por exemplo, tivesse participado da Orientation Week, é muito comum nessa semana você conhecer alunos internacionais. E no uhum. começo é o mais comum, porque tá todo mundo longe de casa, na mesma situação, tem elos em comuns, mas bem legal que você, em tão pouco tempo, já está se ajustando. E muita gente sabe, né, ou talvez alguns não, que normalmente no primeiro ano nas faculdades americanas, né, você é obrigado a morar dentro do campus, e você está morando dentro do campus, né? E conta um pouquinho, né? Como é que está sendo aí, né? Dividir o quarto com outra pessoa, morar no dormitório, como é que é essa experiência? O estilo de dormitório que eu moro, eu travei? Não, não, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, tá, perdão. O estilo de dormitório que eu moro é como se fosse um apartamentozinho. Então, são 4 quartos solteiros, uma cozinha, uma sala e 2 banheiros. E, e eu divido o quarto com 2 americanas e uma brasileira. E a diferença de cultura não é tão grande quanto eu imaginava. A gente acabou se dando muito bem, as 4, a cabeça pensa igual, e foi aleatória essa seleção de roommates também, porque como eu apliquei tarde para os dormitórios, eu não pude escolher nem o prédio que eu ia ficar e nem com quem eu ia ficar. Então, foi muito aleatório, mas acabou dando muito certo. Eu e as meninas, a gente troca ideia todo dia, assim, a gente acorda, cada um tem seu schedule muito diferente.
eu acordo cedo, a minha roommate está indo dormir, eu tô acordando, assim. Então a gente sempre dá essas cruzadas no meio do dia. Mas é uma experiência muito boa, assim, morar no dorm. Que aí você conhece, você vai lavar roupa, aí você conversa com a pessoa que mora em cima de você, a pessoa que mora do seu lado, você vai conversando com todo mundo, vai criando um grupinho assim do prédio também, e, e é muito boa a experiência. A cama não é das melhores, então eu sugiro comprar eles chamam de topping, né? É como se fosse uma espuma que você coloca em cima do colchão mesmo, vai facilitar muito a vida de vocês. É um pouco caro, mas vale muito a pena, porque o colchão é tenso. Vida de estudante universitário não é vida glamurosa, né? De forma alguma. O estudante, por mais que você está nos Estados Unidos, tem uma série de coisas, mas De no forma primeiro ano do alguma. escritório não é glamour, não. E você falou, Juliana, uma coisa que eu acho legal trazer para o pessoal, essa questão da sua agenda, que, né, você tem um horário, as suas roommates têm outros. A gente aqui no Brasil está muito acostumado, né? Eu estudo de manhã, eu estudo à tarde, eu estudo à noite. Conta um pouco para o pessoal como é a sua agenda e como que foi essa escolha de agenda aí, né, na sua universidade. Eu gosto muito de acordar cedo e resolver as coisas tudo pela parte da manhã e ficar com a tarde barra noite livre. Então, eu montei meu horário focando mais nas aulas de manhã. Eu travei? Deu uma travada, mas agora voltou. Meu Wi-Fi tá meio ruim aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Perdão, gente. Imagina, O imagina, mas eu Wi-Fi tô dos Estados Unidos escutando. não é dos melhores também. Eu foquei mais nas aulas na parte da manhã, então começa, sei lá, tem dia que minhas aulas começam 8h30, 9h30 e no máximo acaba às 4, dependendo do dia. E as minhas roommates, elas preferiram pegar aulas mais tarde, porque elas trabalham também, né? Então elas se ajustaram com o horário de trabalho delas e fizeram uma mistura e aparentemente deu certo para elas, mas eu prefiro realmente estudar de manhã, tirar tudo da frente. O bom é que você consegue montar seu horário, né? Você não fica dependendo de uma grade regradinha, você consegue dividir bem o seu dia, dependendo se você vai trabalhar, estudar, só estudar e fazer um esporte, por exemplo, o que é muito bom. Sim, sim, isso eu acho super legal, porque é como você falou, tem gente que gosta de manhã, tem gente que gosta da noite, à tarde, e tem gente que gosta de, faço uma aula de manhã, uma noite, vai revezando, então lá você tem uma flexibilidade bem grande nessa montagem da sua grade curricular. E como a gente estava comentando, Juliana, né, a Universidade de Utah tem uma estrutura super legal, é uma faculdade, né, que tem recebido muitos investimentos nesses últimos anos. Quando você chegou aí, o que mais te impressionou, assim, da faculdade, da estrutura dela? Com certeza foram os prédios, você entrar e ver uma tecnologia que você fala, que é isso? Você vai no prédio de ciências, tem uns laboratórios incríveis, assim, tecnologia que eu nunca vi na vida. A academia para quem gosta de fazer academia, a academia é surreal. Tem 3 andares, umas 5 quadras de basquete dentro da academia mesmo, aula de fazer dança, aí área de musculação, tem uma pista de corrida dentro da academia também. Os prédios são tudo muito grande, assim, os lugares são gigantes, você entra, você fica com qual porta eu entrei, por onde eu saio, o que eu faço aqui, que é uma sensação boa de se sentir. E a vista também é linda, a vista do meu dorme é uma coisa que eu acordo todo dia de manhã e falo assim, meu Deus, eu estou no meio das montanhas, mas é um meio das montanhas num estilo bom, assim. É, é. Sim, sim. E eu tava até quem depois tiver oportunidade, pessoal, entra no site, dá um Google, procura assim o campus, que é um campus muito, muito, muito bonito mesmo. E a cidade também, né? E aí, já aproveitando que a gente estava nesse ponto, a gente sabe que, né, um estudante universitário não vive só de estudos, só de, né, trabalho e tal. No dia a dia, até agora, nesses meses, quais são as principais opções de lazer que os jovens estudantes aí buscam dentro do campus? Sim, sim. Dentro do campus tem muita opção. Você vai na academia, você tem
muita opção de aula extra que você pode fazer, de esporte. Então, você pode fazer, box, zumba, pilates, spinning. Você tem todas as opções possíveis que você pode imaginar, vai ter. Atrás da faculdade são as montanhas, então sempre tem os hikings que você pode fazer. Você não precisa nem de um grupo para fazer, você pode pegar 2 amigos, pode ir sozinho também, se quiser, se souber o caminho. Minha roommate sempre vai no meio da tarde, ela pega, tá estressada, vai caminhar pelas montanhas. Então, e também você pega o trenzinho, em 5 minutos você tá no centro da cidade, e aí você vai passear pelo shopping, pelas ruas, vai conhecer a cidade de fato. Então tem muita opção. O bom é que você não fica preso só nos estudos. Você pode sair no meio da aula e falar assim, cansei, não aguento mais ouvir física, vou para o meio das montanhas. Você vai. E é um visual muito bonito de se ir. Tem muita opção mesmo para fazer coisa. E o que eu acho legal é que, como você mora dentro do campus, né, você acaba não gastando tanto tempo, assim, Tudo bem que é uma faculdade grande, mas pô, você pega os ônibusinhos, é muito mais tranquilo do que dar o exemplo aqui de São Paulo, se a sua faculdade você mora longe de casa, o trânsito para fazer as coisas. Então aí é algo que talvez, não sei quanto você já se deu conta, mas você acaba perdendo muito menos tempo com o deslocamento, porque tudo, né, tá tudo ali, tem uma estrutura muito grande dentro da própria faculdade, né? E aí, antes de abrir aqui Sim, exatamente. para quem quiser começar a perguntar, tiver perguntas para você, Juliana, eu queria. Você já falou um pouco disso, mas queria retomar para ver se tem mais alguma coisa. Se você fosse voltar no tempo, né, além de se planejar, né, antes para as provas, tem alguma outra coisa que você teria feito diferente, que você daria de dicas aí para quem está se preparando para estudar fora? Olha, eu acho que não. Eu acho que tudo foi feito de acordo com os meus limites também. De acordo com a pandemia, foi tudo uma loucura para conseguir o visto. Tive que viajar para o Rio. Eu travei? Eu estou te ouvindo, Sinto muito que eu Juliana. travei. Ah, Tô ouvindo. Tá só um pouquinho lento, mas eu estamos tive ouvindo que normal. viajar. Tá, ótimo. Muito obrigada. Eu tive Imagina. que viajar para o Rio para conseguir tirar meu visto, o que foi uma loucura no meio da pandemia. Mas o processo em si, não me arrependo de nada. Acho que a escolha de faculdade foi uma escolha muito boa para mim. Estou adorando as pessoas, adorando o lugar, adorando conhecer coisas novas. E o bom de Utah é que você pensa, você tá no meio do nada, você realmente não tem, assim, praia, você não tem muita escolha. Mas você pega um voo, 40 minutos você está em Denver, 40 minutos você está em Los Angeles. É, assim, são lugares muito perto que você pode ir. Se você tiver um grupo de amigos que tenha carro, ou se você tiver carro, você pode ir também. São experiências incríveis que você vai ter. E, e é. E legal que você está só 2 meses, né? Então, eu imagino que quando for avançando aí, se a gente fizer uma nova entrevista aqui, 1 ano, 2, 3 anos, você vai ter com certeza vivido ainda mais experiências. E aí, né, chega uma pergunta aqui, Juliana, queria, né, te perguntar se tem muitos clubes e organizações estudantis aí na universidade. Tem muito clube, muito clube. Tem inclusive um clube de brasileiros, para você ver a quantidade de brasileiros que tem em Utah. Tem muitos clubes. Você vai no site da universidade, joga no Google clubes da Universidade de Utah. Vai aparecer uma lista de todos. Então, tem clube de culinária, clube de xadrez, organização estudantil de aluno internacional. Você vai aparecer todos os grupos que tem, inclusive relacionado com alguns majors. Tem grupo de engenharia espacial, grupo de business. Você vai entrando e você vai vendo todos os clubes. E aí, normalmente, para você entrar, você manda um e-mail para eles ou chama nas redes sociais, que eles tendem a responder rápido. E aí, dependendo do clube, se for algum de esporte, dependendo, você vai ter que pagar uma taxa anual, mas tem clube que é de graça, é só você falar, oi, quero participar. Com a minha amiga, entrou no clube de tênis, não joga tênis, só entrou, falou, quero participar, quero fazer amigos. Mandou o e-mail, entrou e tá adorando.
E você Então, se pensa em jogar participar de algum, Juliana? Você tem algum que você está pensando em participar? no momento, eu não estou participando de nada, mas eu fiz uma aula de Zumba esses dias muito legal. Eu queria participar do clube de boxe, mas infelizmente acaba sendo meio tarde para mim. Então, eu não sei se eu vou conseguir ou não, mas mais para frente eu vou pensando e pesquisando e chamando nas redes sociais que dá certo. Então, no começo ainda tem essa questão da adaptação, de se adaptar à rotina, que já é muito diferente. E chegou uma outra pergunta aqui, falando justamente disso. Como que está sendo esse início aí, essa rotina? Se está muito puxada por conta dos estudos? Você é muito puxada, né, manter os estudos aí na faculdade. Não é fácil, mas também não é o fim do mundo. Eu peguei 12 créditos esse semestre, que dá 5 aulas, e, e as minhas aulas são aulas mais difíceis, né? Porque quanto mais você vai avançando na universidade, as aulas vão ficando cada vez mais difíceis. E aí você tem mais lição de casa, mais prova, mais tudo. Mas aí o ponto é você saber se organizar. Eu tenho amiga que faz 19 créditos e tá se dando bem, não tá ficando maluca. Puxado sempre vai ser, né? Infelizmente não tem como ser mais fácil, até porque você tá na universidade já. Mas é você conseguir se organizar que dá certo. Então, por exemplo, agora eu tô no meu fall break, né, que é uma semana de férias assim que a gente tem no meio do semestre para dar uma descansada, mas aí eu trouxe computador, livro para fazer lição, tudo mais, porque você tem que dividir seu tempo, não tem como só dar folga e falar, e depois eu faço tudo que você não vai conseguir. Mas se você conseguir se organizar direitinho, você não vai achar puxado, você vai achar como se fosse ensino médio, assim. Possível, né? Ah, tá tranquilo. Chegou 2 meses, já tá tendo uma semana de férias, pô, tá tranquilo. E Juliana, perguntaram aqui também, né? Você falou das provas. Quantas vezes você fez o SAT e quanto você tirou nele, você lembra? Eu acho o SAT eu fiz 4 vezes, se eu não me engano. A última nota foi 1.340. O ACT eu fiz só uma vez e eu desisti de fazer porque eu achei muito complicado. E aí eu preferi focar só no SAT, porque para quem não sabe, o ACT e o SAT são duas provas para você entrar na faculdade, como se fosse um Enem, e tanto faz você escolher uma prova ou outra. Elas têm formas diferentes. O ACT é mais focado na parte de matemática e ciências, e o SAT tem a parte só de matemática e de inglês. E eu preferi focar só no SAT, porque o ACT eu achei muito corrido o tempo, não consegui raciocinar direito para o ACT, foquei no SAT, e a preparação foi refazendo provas do SAT. Foi refazendo no tempo que eu teria que fazer realmente. Então, eu colocava o cronômetro e falava, tá, você tem 1 hora para completar essa sessão. Bateu 1 hora, se não conseguiu terminar, passa para a próxima, porque você não pode mais voltar. Quando acaba a sessão, você não pode voltar nessa sessão. Você tem que deixar ela como ela tá. Então, o treino é assim, é fazendo exercício, fazendo exercício, fazendo exercício e fazendo exercício com o tempo certo. Porque se você pegar a prova na sua frente e ter o dia todo para fazer, você vai tirar 1.600, que é o máximo, facinho. Agora, você bota o tempo, começa a ficar mais complicado. Essa, Então, a preparação é que nem como se você fosse se preparar para o Enem ou para qualquer outro vestibular. Bota o tempo certinho, faz os exercícios. Se tiver dificuldade, depois que você acabar tudo, corrigir e ver a sua nota, volta nos que você errou, faz de novo até você acertar, até você pegar o jeitinho de fazer. sim. Né, até complementando a sua pergunta, Lucas, realmente o SAT ou o ACT, né, em termos de conteúdo, se a gente comparar com vestibulares, são até menos complexos, tem menos matérias para estudar, né? O SAT só tem matemática e inglês, então é menos complexo estudar para matemática e inglês do que para estudar para 10 matérias, mas de fato o tempo dessa prova costuma ser o principal ponto da dificuldade dos alunos. Então é isso mesmo que a Juliana falou, é uma prova de tempo, de treino, de refazer, de fazer de novo. A gente tem também, né, uma parceira que prepara os alunos para a prova, o nome dela é Karine, que faz trabalho super, super legal, prepara super bem os alunos.
E 1.340 é uma nota sólida, não é fácil de chegar, não. Assim, quando a gente olha para a média dos alunos americanos que fazem essa prova, se não me engano, em 2020 foi 1.060. Então, sei que não é fácil, né, estudar e se preparar para o SAT. E perguntaram também aqui, Juliana, como que está sendo aguentar o frio aí em Utah? Se é que já está muito frio aí ou ainda não tanto? Infelizmente, ainda não peguei o frio, porque eu vim viajar justo na semana que ia fazer frio. Eu fugi um pouquinho do frio, mas está nevando lá hoje, por sinal. Ainda não sei responder essa pergunta, mas eu sei que eu vou passar uns perrengues aí com o frio, já tô vendo, porque já bateu 10 graus, eu já tô congelando, vai bater -20, eu vou estar um picolé, mas aí é comprar roupa adequada e nos lugares sempre tem aquecedor, é sempre quentinho, então é se alimentar bem, né, para ter a imunidade boa para o frio, ainda mais se você não está acostumado, se você vive nas áreas do Brasil que não faz tanto frio assim, comprar roupa e na fé. Essa é a minha dica para você. Se alimenta bem, bebe água, compra roupa quentinha e é isso. Não, eu morei, né, quando eu morei fora, também morei em um lugar que fazia bastante frio, chegou a fazer -20, -20 e pouco, e putz, vou falar para vocês que às vezes eu sinto mais frio aqui em São Paulo durante o inverno dentro de casa, porque aqui se sente frio dentro de casa, aí pelo menos, né, não tem nada dentro de casa, então é só no caminhar ali dentro da universidade, nesses pontos é difícil mesmo, mas é algo que você se ajusta, e algo que eu sempre gosto de falar para os alunos também, é uma coisa que vai passar uma vez na sua vida, talvez 4 anos, né, se você não gostar de frio, você não precisa ficar morando fora no lugar frio, dá para você mudar, então né, é uma experiência. E aí uma última pergunta, Juliana, você está, né, agora no segundo ano, quais são as aulas que você está fazendo no momento? Você já está pegando aulas do seu major? Você ainda está fazendo as aulas mais gerais? Como que está essa parte? Até para quem não sabe, nos Estados Unidos, os 2 primeiros anos, você tem uma flexibilidade maior no seu currículo, faz aulas diferentes, né? Você não necessariamente está focado só nas aulas do seu curso. Antes de responder essa pergunta, só um adendo ao tópico clima. O clima é muito seco, é um absurdo de seco. Então, assim, se vocês vierem para Utah, é essencial beber água, é essencial beber água. O umidificador é uma coisa que vocês vão ter que comprar, não dá para viver sem, porque nariz sangrando, nariz entupido vai ser as duas coisas que, meu Deus, vai sofrer com isso. Vai, porque eu tô sofrendo com isso agora, então eu sei te dizer isso. Mas beber água vai ser essencial. E tópico das aulas, eu estou fazendo as mais gerais de engenharia, eu estou fazendo Física 2 agora, que é Física Elétrica, que normalmente a gente tem no terceiro ano do ensino médio. Estou fazendo Química 2, que é uma mistura de Química do primeiro ano do ensino médio com Química do segundo ano do ensino médio. Estou fazendo... Nem lembro que aula eu estou fazendo. Estou fazendo a primeira de Biomédica, que se chama Carreiras na Engenharia Biomédica, que basicamente é uma aula só de palestra, em que pessoas que trabalham na área, ou estudantes, pessoas que estão fazendo pós-graduação, vêm conversar com a gente, e pessoas que são de diferentes áreas da engenharia biomédica. Então, teve um estudante que veio falar sobre a parte de análise de dados, teve outro que veio falar de pulmão artificial, de respirador artificial. Então, pessoas de áreas completamente diferentes, mas que todas se formaram no mesmo curso, e uma área muito interessante, por sinal. Aí eu estou fazendo uma geral, que se chama História do Jazz, que é uma aula meio que obrigatória, assim, que você vai ter que fazer, que são as General Education Requirements, que são áreas de diferentes... aulas de diferentes áreas de humanas, e que você vai ter que fazer, independente do curso que você escolher, você vai ter que fazer alguma aula assim. Meus amigos Mas estão essa fazendo você história do escolheu, rock and né, roll. Juliana? Essa você deveria ter opções para escolher, certo? Da história do jazz, você devia ter algumas outras e aí você Sim, quis. sim, sim. Meus amigos estão fazendo história do rock and roll, aí você vai ter que fazer, todo mundo vai ter que fazer aula de história americana,
ou de economia americana, dependendo de qual você achar mais interessante. E aí você vai escolhendo as suas áreas, suas aulas, você vai montando sua grade horária, e no final, eu acho que é isso de aula que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo tanta aula esse semestre, porque física e química você vai ter todos os dias, você vai ter os 5 dias da semana, você vai ter física e química. Então, acaba puxando um pouco mais, e se você colocar mais aulas no dia, você fica muito cansado, esgotado, não vai querer fazer nada no final do dia. E isso é uma coisa que eu não quero para mim, é uma rotina que eu não quero criar para mim, é chegar em casa morta, não conseguir nem levantar da cama. Eu prefiro demorar mais tempo na faculdade para me formar e conseguir balancear a minha vida, a minha saúde mental e as aulas também, que é muito importante. Esse é um ponto legal que você trouxe. Lá, pessoal, vocês têm, né, essa flexibilidade de escolha de matérias, da carga horária. Então, né, tem alunos que às vezes, eu quero fazer o oposto a Juliana, eu quero terminar em 3 anos e meio e eu vou pegar um monte de aula todo semestre, vou pegar mais aqui. Você pode. Tem gente que fala, putz, eu não quero, né? Tem lá a carga horária padrão para você concluir em 4 anos, mas eu quero fazer com mais calma, quero ficar mais tempo aqui, quero fazer em 4 anos e meio ou 5 anos. É possível também. Então, isso é bem legal das faculdades. Juliana, eu queria agradecer muito, muito a sua presença de hoje. Muito obrigado por compartilhar tantas histórias, né? Todos os, né, o que você está vivendo até agora. Como eu falei, para a gente é muito legal ver as experiências dos alunos que estão dando certo. Legal ver que você está bem, já nos 2 primeiros meses se adaptando. Dá para perceber aí pela sua fala que está tudo dando certo. Então, eu queria agradecer muito aqui, né, para mim e pela equipe daqui para fora, por você ter compartilhado a sua história conosco. Obrigada a você pela oportunidade de vir aqui contar um pouco para a galera que está assistindo como que está sendo meus 2 meses aqui, o meu tanto tempo estudando na faculdade, os 2 anos estudando e 2 meses presencial. Mas está divertido, está divertido. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam aqui. Quem tiver, né, como eu falei lá no começo, quem tiver dúvidas, tem os links que eu coloquei aqui, o link da análise de perfil. Vocês podem entrar em contato conosco para marcar uma reunião. E quem também não conseguiu, né, assistir a live toda, quiser acompanhar depois, deixa eu até colocar aqui o link de onde ficam depois as lives gravadas e também os eventos passados. Tá bom? Mas então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e, né, excelente semana, final de semana aí para todos. Tchau, tchau, Jana. Obrigado.